Bom, já está gravando. Então, vamos lá. Fechar os olhos é só para ajudar a concentrar, gente. Porque a gente fica olhando as coisas e dispersa, porque a gente dispersa muito fácil a nossa mente. E respirar fundo é bom para dar uma acalmada. Amado Mestre Jesus, companheiros da espiritualidade, mentores, que se encontram conosco todas as semanas, nesse dia e nesse horário, para realizarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos mais uma vez iniciar o nosso estudo da noite, rogando a proteção do alto ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando, para que nós possamos tirar o máximo dos conhecimentos lidos aqui, do que nós lemos nos livros de hoje. Vamos pedir que a paz se faça nesta noite para todos aqueles nossos irmãozinhos que queriam estar conosco nesse estudo e não poderão estar, pois estão em atividades diversas, mas que depois poderão assistir esse estudo no vídeo, mas que eles recebam as emissões vibratórias deste momento. E vamos também mentalizar aqueles nossos irmãozinhos que estão adoentados, passando por essa experiência nos hospitais, em suas casas, alguns nas ruas, os irmãozinhos que não têm um lar, que estão nesse frio que se abateu sobre o Rio de Janeiro, nas ruas, necessitando de assistência, os vários grupos de assistência que estão saindo neste momento para levar uma sopa, um caldo, um café, um cobertor, um auxílio para esses irmãos e para tantos outros que nesse momento estão passando fome. Vamos levar essas vibrações a todos os nossos queridos que estão nos nossos pensamentos, aqueles que nós sabemos que estão necessitando de assistência por um motivo ou outro. Vamos pedir por todos os que nós não conhecemos também, mas que também precisam de assistência. E vamos finalmente retornar para o nosso momento de segunda-feira de noite, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa corrente que nós formamos é muito importante. É ela que vai transmitir para todos nós a confiança e a segurança do estudo de hoje, das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, que vão se refletir na nossa mente durante toda esta semana que se inicia, com a graça de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Muita paz, muita paz. Boa noite, gente. Boa noite, Nice. Boa noite, gente. Bom, hoje nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se tem alguma câmera aqui, que eu não estou vendo nada. Tem, já apareceu. Já apareceu. Já. Estamos no capítulo 10, no item... Espera aí, deixa eu É abrir. 4 ou é 5? É 5, né, Elisa? 5. 5, né? 5. Conciliação com os adversários. Sim, isso. Reconciliação com os adversários. Aproveitemos o momento do estudo É, e vamos refletir. é isso aí. Vamos refletir. Tem conteúdo para refletir aqui muito tempo. Bastante. É isso aí, gente. Um recadinho de Jesus para nós.
né? Um recadinho bem curto, bem completo. Vamos lá? Vamos. Peraí, só anotar aqui. Bom, então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 5, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Está difícil sair adversário. Enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Isso aí eu... Né? A gente pode começar a falar aqui sobre a questão do nosso adversário, né? Quem é o nosso adversário? O número 1? Hein? O número 1? Números uns. Número 1 somos nós. O meu maior adversário sou eu mesma. É isso aí. Eu também me considero um grande adversário meu mesmo. Então, mas justamente por a gente ser o nosso grande adversário, que nós vemos os outros também como adversários, né? É um reflexo do que está dentro de nós. Não é isso? A gente, hoje, quando a gente fala aquela questão, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, como nós não nos lembramos dos nossos passados, nós temos dificuldade em aceitar aquele indivíduo que hoje erra muito. Tá? Nós temos a fome e a sede de justiça, mas nós não sabemos ainda dosar essa fome e essa sede. Porque aquilo que está dentro de nós ainda nos incomoda. Nós queremos consertar, mas há um incômodo, esse incômodo é justamente, tá? Nós vamos ver nos outros esse reflexo nosso. Então, temos que estar falando que o mais depressa possível com o vosso adversário. Né? É aquela questão, não olhando para dentro de nós. E se tiver difícil olhar para dentro de nós, quando nós vemos um outro irmão nosso, que nós nos antipatizamos, nós não gostamos do seu modo de pensar, do seu modo de agir, a gente pode se colocar, né? O que é que está havendo comigo nessa questão? Porque eu não gosto do fulano, da Beltrano, né? O que é que eles me fizeram? Eles não fizeram nada. Fizeram, sim. Mexeram com algo que estava lá dentro, quietinho nosso. Que ainda nos incomoda muito, que são, né, um dos nossos adversários. Aquela história lá do porão, não é porão do rock, é porão da alma. Tinha um programa antigamente, o porão, pelos porões do rock. Não. Nós estamos estudando aqui pelos porões da alma. E, né, nós temos que, o mais depressa possível, isso está nos atrasando, está nos prendendo. Nós estamos aqui atados nisso aí. Se a gente não procurar essa liberdade, né, isso é uma algema, né? Olha lá, enquanto estás com ele a caminho. Isso nós já sabemos, todos nós. Ou seja, a caminho estamos reencarnados juntos. Ou não. E também temos os adversários do outro plano, que eles vão falar aqui embaixo. Ou não. Estamos juntos a caminho, um desencarnado e um encarnado. É aquela confusão do livro No Mundo Maior, né? O cara está sofrendo ali. E o outro sofrendo mais ainda, que o algoz, no fundo, que já foi vítima, sofre muito. Sofre muito mesmo. Sofre talvez muito mais do que aquele que ele tá perturbando, que ele está atrapalhando. Porque ele está em desequilíbrio, ele está perturbado. Tá? Ele está, como diz a Joana, né? O ódio é um amor que adoeceu. Naquele caso mesmo que nós estamos falando do mundo maior,
cara criou, né, adotou o rapaz que o assassinou. Quer dizer, o amor que ele tinha se transformou no ódio, é o amor que enlouqueceu, o ódio, de acordo com a Joana, né, que adoeceu, né, para que não vos entregue ao juiz. Deus colocar esse juiz como a nossa consciência, que ela vai pesar muito. Nós vamos naquele autoexame, quando estivermos com um nível de consciência que nos permitir olhar isso. Esse negócio de nível de consciência é muito difícil a gente entender, mas a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Tá? Um assunto que não vai fugir e não vai do assunto. Hoje eu conversando com a pessoa, eu falei da nossa cachorrinha, que rapaz, tem que sacrificar logo. Não, coitado, tu tá fazendo a cachorra sofrer, não é justo. Eu falei, rapaz, olha só, é difícil você entender o que eu vou te falar. Existem duas situações, existe o sacrificar e existe a eutanásia. O sacrificar é justamente isso, a passar mal está me incomodando mais do que ao animal, então eu sacrifico. E a eutanásia não, é a gente confiar que até o último momento vai haver uma reviravolta e isso pode mudar. Aí eu até citei como exemplo o caso Schumacher, né, o Michael Schumacher. Então, essa questão que eu estou falando aqui é um nível de consciência. A pessoa chega para mim, não, eu não. Para mim, eu tenho que estar. Você está errado, você está fazendo a cachorra sofrer. Tudo bem. O meu tribunal ainda vai me julgar referente a isso. Né? Então, isso aí, a consciência, a nossa consciência em relação a esses fatos cotidianos nossos, tem que estar sempre tranquila. Sempre tranquila. E isso, sim, é a reconciliação com o nosso adversário. Nós estamos fazendo a coisa de acordo, né, com aquilo que nós acreditamos. Lógico, cada um de nós tem a sua verdade. Aí entra de novo a questão do nível de consciência. Tá? E o nível que já o céu permite né, como é que se faz? Se julgar, né, se analisar, que é um nível um pouco diferente. E esse nível aí, né, se nós nos entregarmos às nossas imperfeições, que são nossos adversários, nossas paixões, adversários, não é isso? Tudo mais, tudo, paixões, imperfeições, etc. E fora os adversários que nós projetamos as nossas sombras nele, nossa, que confusão. Né? Se a gente não conseguir realmente entrar em paz com isso, tá em paz, está fervilhando dentro. Nós realmente, né, não estamos aproveitando essa caminhada. Nós estamos andando lado a lado ali junto. Jesus fala, né, aquela questão, quando alguém te obrigar a andar 1000 passos, ande com ele 2000 passos. Podemos colocar nossos adversários aí, os internos. Vamos andar 2000 passos, vamos nos corrigir, vamos nos estudar, vamos aprender sobre nós. Que aí nós vamos parar de ver a sombra no próximo. A gente vê os grandes nomes que a gente sempre cita aí, o Chico, o Gandhi, eles não viam sombra nos outros. Eles viam que os outros tinham alguns defeitos, algumas imperfeições, mas eles não chegavam ao nível de criticar, ao nível de antipatizar, de julgar. Isso é próprio de quem ainda está com esses problemas ainda, com esses grandes adversários em si. E vai criá-los de fora. Né? Os entrega ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Encarnações mais difíceis. Tá? O ministro da Justiça, tá? O Senhor Supremo, as suas leis, vão nos meter o quê? Encarnações mais difíceis, que nós, de uma certa forma, escolhemos. É uma escolha nossa. E digo-vos, em verdade, que não saí deles daí enquanto nos vermos pago o último ceitil. Ou seja, nós temos que resgatar tudo, até o último momento. Tá? Então, um conselhozinho do mestre, como diz nosso irmão, do Senhor Jesus. Conselhozinho dele para nós. E agora, né, Kardec e os Espíritos vão trazer para a gente alguns detalhes disso. Aí também vai falar sobre a questão
dos nossos adversários invisíveis. Alguém quer comentar algo? Alguém já se conciliou com alguém hoje aí? Ninguém. Nem com um passarinho, com ninguém. Nada. Ai. Vamos lá então, Elisa. Ninguém quer expor. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Viu só? Pra gente isso não vale, né? Morto o animal, o corpo, o veneno continua. No plano espiritual. Tá? Muitos não vão nos, como é que se fala, nos perdoar, ou nós também não vamos perdoar, e vai continuar, tá? Como é que se fala? A companhia, né? Vai continuar a companhia. Vamos lá, Miss? Alguém quer comentar? Comente, gente, por favor. Primo, eu quero falar. Ih, caramba. Testemunho, fala. Não, testemunho. É que tem duas perguntas no Livro dos Espíritos que nos explica muito bem essa reconciliação com os adversários e sobre a morte. Depois, no final, se a Elisa quiser ler... Fala agora. A pergunta 295 e a pergunta 531. A 295... E diz assim: que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são boas respostas, se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardam ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam, até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. No Livro dos Espíritos. A gente tem que sempre tomar cuidado com esse por castigo aí, né? A gente pode botar um alto castigo aí na frente, né? Porque a pessoa que procurou. Ou então a gente pode substituir essa palavra castigo por uma reparação. Uma reparação, porque a gente, né, fez, né? Não se fala o ditado mais certo que existe, né? É aquele aqui se faz, aqui se paga. Isso é um ditado, né, bem certo mesmo. Se não for nessa encarnação, é na próxima, né? Mas tem sempre esse resgate aí. Não é um castigo, é uma necessidade de, né, de estar limpo com as leis divinas, né? Uma purificação, digamos assim. A outra qual é, Lúcia? É 531? Isso, 531, é isso mesmo. Então lê você mesmo, vai. Eles estão procurando. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Responde os espíritos. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Se Deus o permitir. Também tem outro lance aí, a permissão de Deus. E esse aí por ainda vos experimentar é o seguinte, para ver se vocês e nós conseguimos, né, com essas, digamos assim, esses atos maus que nos fizeram contra nós, também nos consertar, né, nos melhorar. Porque às vezes a gente passa por situações e não consegue muito ir adiante, não. Ou seja,
Então, o castigo tem que continuar, entre aspas, esse castigo, para que a gente realmente, né, consiga se melhorar. Aí vem a A, né? 531 A, também é isso que boa. eu ia falar agora. A também é boa. Hum, Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Duas perguntas. Pode-se acabar com isso? Né? Aquele negócio que esse cara faz assim, ó, desconjuro, né? Como Por que meio? assim? Desconjuro. Claro. Podeis, orando por eles, eles retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Agora, Ademais, só uma perguntinha. O que é retribuir o mal com o bem? Hein? Um negócio meio complicado, né? O cara ali faz uma calúnia tua. Aí chega alguém, pô, fulano falou isso. Não, ele é uma pessoa legal, não liga não, ele devia estar nervoso. É gente boa, se ele falou de mim foi sem querer. Não tinha esse propósito, não. Esquece. É assim que nós vamos responder? Tá rindo de quê, Elisa? Então, retribuir o mal com o bem é meio complicado, né? Nós temos realmente essa questão aí da reconciliação, né? Caluniou, não levar nada a sério. Bom, vamos ele lá. está Mas dizendo todo aqui mundo. que ele está dizendo aqui que podeis e está dizendo como. Não está dizendo que a gente É, consegue. é, é. Podeis, orando por eles, eles retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. É a história do Divaldo muito interessante, né? A história daquele Máscara de Ferro, né? Inclusive tinha no filme, quem viu o filme do Divaldo viu que o espírito perseguiu o Divaldo, mas perseguia mesmo. O Divaldo tem, às vezes, boa noite, Cláudio. O Divaldo, às vezes, estava comendo, o espírito aparecia que o Divaldo tinha evidência, vomitava em cima da comida do Divaldo. Ele fazia tanta perversidade com o Divaldo. Uma vez o Divaldo foi distribuir com uma quentinha na rua, um cara lá, um morador de rua, né, incorporado por ele, falou, você está me dando comida, olha o que é que eu vou te dar. E pega um monte de cocô e joga no Divaldo. Não sei se vocês viram, se lembram disso no filme, isso foi uma perseguição cerrada que o Divaldo passou. E o Divaldo, aguentou firme, retribuiu sempre o mal com o bem, até que um dia botaram na porta da mansão do caminho uma criança, né? Ela está dentro do latão de lixo, a criança já com formiga na boca, suja, magra, né? E muito mal mesmo. E o Divaldo pegou aquela criança e tornou-se de uma compaixão muito grande. Falou, não, vamos pegar essa criança, vamos salvar essa criança, vamos dar um banho nela, vamos alimentá-la, vamos trazer o médico aqui e tal. E enquanto estava fazendo esse processo, apareceu o tal Máscara de Ferro e falou, vem cá, o que é que tu está fazendo aí com a escurinha, né, com essa negrinha aí? Aí ele falou, você não conhece a minha casa? Aqui não é para esse tipo de espíritos que, né, chegam até nós, que são encarnados com dificuldades, nós estamos aqui para ampará-los. Mas essa aí tu vai parar por quê? Está fedida, doente, pode até morrer. Eu, Divaldo, vou fazer minha parte. Vou ampará-la e, se ela sobreviver, vou amá-la como uma filha. E isso quebrou o Máscara de Ferro, ele começou a chorar ali. E depois se tornou até um aliado, né, na causa lá da Mansão do Caminho. Logicamente, deve ter reencarnado logo a seguir, que esses espíritos precisam de reencarnação imediata para correções, né, purificação do perispírito. Né? Então é isso aí, retribuir o mal com o bem. É isso aí, a gente em momento algum desistir de fazer o bem. E às vezes, não fazendo o bem, aquele espírito que está nos tentando fazer o mal, fazendo o mal, né, pode tocá-lo e realmente haver essa modificação nele. E é mais um amigo, né? Digamos assim. Ou recuperar um amigo, que se ele está com raiva da gente, é que nós já o traímos também alguma vez. Esse é o mal com o bem. Né? Alguém aí anda fazendo isso aí legalzinho, seguindo a cartilha? Depois eu escuto. Você fala muito, né?
Ademais, se souber de colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Porque se eles verem que também, mesmo que não esteja assim, aquela velha história, que o espírito foi fazer mal a uma senhora, chegou lá, estava fazendo sapatinho, roupinha para as crianças, para os bebês do orfanato. Aí chegou lá, fala para o chefe dela, tentei influenciar ela, fazer uma mulher estava tão ligada lá no que ela estava fazendo, a Lourdinha aí catando, não, roupinha de neném aí. Então não consegui influenciá-la, né? Aí desiste, né? É tentar botar a camisa de um flamenguista num vascaíno, não consegue, fala. Você não conseguir pagar o mal com o bem, mas se conseguir pelo menos ignorar o mal, fez o mal, você não se vingar, já é um primeiro passo, pelo menos? É de acordo com a situação, porque né, vamos na pergunta 642 rapidinho, depois a gente volta de novo para 631. Dependendo da situação, Consuelo. 642. 642, que isso aí é uma pergunta que você fez muito interessante, mas a situação, se há condições de você fazer o bem, vamos ler a pergunta que você vai entender. Vamos lá. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha só. Eu não faço o bem, não estou preocupado em fazer o bem, mas também não faço o mal. Não é isso que a gente escuta muito aí na rua? Infelizmente, o espírito, isso aí não existe. E olha a resposta. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ouviu? Entendeu, Consuelo? Se há a oportunidade de praticar o bem, né? Mesmo doendo, com vontade de esganar, mas vamos praticar o bem. Eu estou pensando assim, em coisas pequenas, não estou pensando no mal absoluto, estou pensando no mal, coisas pequenas, entendeu? Tipo, no trabalho, quando acontece muita puxada de tapete e você às vezes tem a oportunidade de fazer a mesma coisa e não faz, entendeu? Isso que eu estou falando. Isso aí. Tipo, ignorou, entendeu? Não correr atrás de vingança, entendeu? Nesses pontos, assim, não estou falando em nada absurdo, nada de matança, isso nem mesmo. tipo de crime. Estou falando de coisa pequena. Pequena, mas que faz mal, entendeu? Que para nós essas coisas pequenas já são grandes, né, Consuelo? Entendeu? Para nós são grandes. Eu conheci um caso que foi mais ou menos assim: uma pessoa fez muito mal a outra. E a pessoa depois teve uma oportunidade daquela rasteira fatal, né? E eu falei, se você quiser, né, eu era testemunha do caso, falei, eu sou sua testemunha. E eu seria a testemunha ideal. Ideal mesmo, não vou entrar em detalhes. Aí a pessoa vira para mim e fala, não, deixa o tempo, eu não quero guardar isso na minha consciência, não, deixa o tempo, e o tempo falou, tá? O tempo falou, e hoje a pessoa que na hora perdoou, não quis colocar injustiça, não quis nada disso, está muito bem, e o outro, infelizmente, não desencarnou bem, não sei como está no plano astral. Por mais que nós erramos para ele vir e volta aí, mas, bom, são coisas da vida. Então é isso aí, aproveitar essas oportunidades. O que você falou é coisa de trabalho, isso que eu estou falando aqui, né? A pessoa tinha tudo, deixa para lá. É o que nós devemos fazer. E quando podemos fazer o bem até, é nossa obrigação. Já deixa de ser a oportunidade, porque aquele que sabe, que conhece, não tem desculpa. A historinha do Richard Simonetti, que eu me amarro, né? Vocês, todo mundo conhece a historinha do Richard Simonetti, para mim não contar de novo, ou alguém não conhece? Eu não conheço. Cláudia, conhece? Nice, conhece? Eu também não conheço. Não. Eu vou contar rapidinho. Tem detalhe, mas vamos rapidinho. Desencarnaram 3 pessoas, tá? Um católico, um evangélico e um espírita. Quando chegou lá em cima, São Pedro, vamos fazer a avaliação.
Aí São Pedro chama primeiro o católico. Vem cá, rapaz, olha aqui tua ficha. Não está bonita não, meu amigo. O que é que você tem a me dizer? O católico, não, eu não estou vendo. Minha filha, para mim está tudo bonito. Eu fiz tudo que o padre mandou fazer, ué. Não fiz nada de errado. O que ele mandava fazer, o senhor pode olhar aí. Aí o São Pedro coçou a cabeça, ele falou, é verdade, o padre realmente fez você, né, agir assim, te ensinou assim, tá tudo bem. Fica ali no canto que nós vamos ver o que é que nós vamos fazer contigo. Aí chamou nosso irmão evangélico. E você? Olha aqui tua ficha. Ele disse, senhor, eu ia à igreja todo dia, dava o dízimo, e o que o pastor falava, eu segui, ele não era o pastor? Foi um homem colocado ali por Deus lá para a gente ser o rebanho dele. Eu seguia. Aí São Pedro olhou, rapaz, tu tem também uns atenuantes bons, mas fica ali no canto. Chama o próximo, por favor. O próximo era o espírita. Nisso, todo mundo começou a rir baixinho na sala. Quero ver o que esse aí vai responder para São Pedro, que ele sabia tudo. Tá? Essa aí é a historinha. O que é que nós vamos falar para São Pedro se nós já sabemos tudo? Tá? Porque a nossa cabeça não pode ser feita. Nós temos que ter raciocínio, opinião própria, e nós temos aí o guia certo, o evangelho com a interpretação correta. Tá? É por aí. Gostaram da historinha? Gostei. Estou mais assustada ainda. Viu? Chega lá e todo mundo olhar para você. Já pensou? Aí, ó. Ai. Bom, vamos ler o filme. Obreiros do Senhor, capítulo 20 do Evangelho, o último item. Obreiros do Senhor. É essa história aí. Nós estamos, né? Essa historinha é por aí, nós estamos nela, não temos mais desculpa para falar, eu estou fora dela, não. Essa é a história da nossa vida agora. Deu o final aqui? Vamos ler esse comentário de Kardec só para encerrar. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que, assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outra. Então, é isso aí. Cedo ou tarde, nós temos que reparar o que nós fizemos no outro, pagar o mal. Certo? Viu, Lourdinha? Cooperou bem, viu? Bom, vamos lá, gente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu quero fazer só mais uma pergunta para você, Afrânio. Eu percebo esse negócio de quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pode ser porque os espíritos, né, que querem que você não chegue a um ponto bom, a um conhecimento melhor, ou aplique melhor, ou porque não acreditam que você melhore e que isso é só historinha. Por que realmente isso vira e mexe acontece? Quanto mais você reza, quanto mais você ora, ou quanto mais você tenta aprender, quanto mais você tenta estudar, mais confusão aparece na tua vida. Um médico, para se formar, depois de, eu acho que 5, 6 anos dentro de uma faculdade, ele vai para aqueles primeiros residências. São aqueles primeiros, né, contatos com os pacientes, e geralmente nessa residência eles tomam, né, muitos sustos, passam por diversas dificuldades, pela inexperiência, outros mais experientes vão auxiliando eles, né, até eles se tornarem bons médicos eficientes, capazes, né, dessa residência realmente, e geralmente também quando se tornam já bons médicos capazes, eles geralmente também vão, de início, a maioria, né, vão ter empregos em hospitais de emergência, né, em lugares assim mais de pacientes mais difíceis, mais complicados, né? No Getúlio Vargas, por exemplo, se você, né, prestar atenção, tem gente que chega lá com a cabeça debaixo do braço, né, e falando, não, tomei uma facada. Não, o que foi, Elisa? O dia que eu fui lá, eu vi tanta coisa que eu fiquei abismado, mas deixa isso para lá. Então,
Consuelo, veja bem, nós estamos aqui, não é a passeio. Nós reencarnamos com alguns resgates, algumas situações aí a resolver. E como nós vamos, cada vez que nós nos preparamos mais, logicamente a espiritualidade vai deixando algumas coisas mais acontecer nas nossas vidas para uma aferição. Para aferir se realmente nós estamos aprendendo, nos esforçando, né, com vontade de vencer, né? E junto a essa aferição, geralmente é algum resgate, é necessário. Nós estamos mantendo, não vou falar adiantando a nossa reencarnação, nós estamos mantendo ela, o carnezinho está sendo pago em dia quando isso acontece. Porque se a gente passar sem passar pelas provas, o nosso carnê vai continuar cheio de prestações, só que vai acumular o quê? Juros, né? Mora, né? Etc. Né? Então, é verdade. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Que justamente eu me preparei. Né? Vamos lá. Fala. Afrânio, que eu aproveitei do gancho da Lurdinha, da 531, aí eu sempre dou uma olhada no entorno aqui das perguntas. Não está falando de oração exatamente, mas a pergunta 534 do Livro dos Espíritos diz assim: será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Eu acho que pode parecer assim, para uma interpretação, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. E diz assim: algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Tem muito a ver mesmo com essa pergunta aí. É isso aí. Não pode ter a ver com isso? Não está falando exatamente de oração, mas a oração não deixa de ser um projeto, né? Uhum. Você veja bem, é isso que nós vamos estudar também, tá? Na negação de Pedro. Essa pergunta vale para a negação de Pedro. A negação de Pedro é uma aula muito grande para nós. Tá? É tanta coisa que tem naquela negação de Pedro, está aí também. Porque nós também, eu estou orando muito, tenho um culto do Evangelho em casa, estou no centro espírita, distribuo quentinha, visita, Nós achamos que, por causa disso, nós criamos uma redoma de proteção. E não é bem isso. O Chico Xavier, ele só fazia o bem acontecer cada uma com ele, né? Imagina com a gente. Com e o certeza. Chico já fez do bem, tá? Aquela história que eu acho, né, interessante, daqueles dois grandes repórteres da época, da revista O Cruzeiro, Manchete, Davi Narci e o Jean Mazon. Tá? Todo mundo conhece essas histórias também? Chico? Essa eu conheço. Conhece, né? Você vê o que o cara fez de mal, aqueles dois grandes repórteres. Nada, eles foram na revista Manchete, o Cruzeiro, meteram o malho no Chico. Aí eles já tinham, antes de chegar aqui no Rio de Janeiro, descoberto que o Chico não era uma farsa. E eles botaram lá na reportagem deles que era uma farsa. Que era tudo mentira, tudo invenção, que era tudo combinado. Quer dizer, e eles sabiam que não era. Eles viram lá a realidade e, além disso, na hora de vir embora, que eles deram um nome falso, o Chico deu para cada um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma dedicatória com o nome verdadeiro de cada um, essa dedicatória. Quer dizer, poxa, como é que o Chico sabia que eram os próprios, se não os conhecia? Quer dizer, foi provado, o Chico ali provou quem era, ele sabia o tempo todo quem era eles. Então, a gente vê que o Chico passou por isso. Divaldo Farão, agora do Máscara de Ferro, passou por isso. E outros, né? E nós. Uhum. Né? Também, a gente está aqui, né? Andais errados na elaboração e na execução de vossos projetos. Por quê?
A gente acha que nós já estamos assim, no caminho dos intocáveis. E não existe intocáveis, principalmente no planeta Terra. Nós já falamos aqui sobre, lá no início do livro, Renúncia, em que o Antônio fala para Alcione, né? Tu vai para lá, nem Jesus escapou, nem Jesus, porque a psicosfera do planeta é de sofrimento, de dor. Mesmo Jesus, que não tinha nada a resgatar, foi crucificado. Se é em outro planeta mais elevado, ele jamais, tá? Jamais aconteceria com ele. Aqui no nosso, a gente crucifica, bate prego mesmo, prega na parede, na cruz, né? E outras coisas piores nós fazemos aí por enquanto. É que a gente ainda não tem cacife para carregar coroa de espinho, a gente acha que tem que carregar coroa de louro. Exatamente, nós somos o César, nós não somos o Cristo. Né? Até porque, primo, Deus permite que apareçam as assombrações na nossa caminhada para que a gente possa parar, refletir e reparar. Isso. E seguir em frente, sem ficar nos atormentando com as assombrações. Prima, eu queria ser assim, um pouquinho mais baixinho, que a assombração vinha vir para mim, né? Não ia me encontrar, eu me abaixava aí. Ela encontra. A assombração encontra. Ai, brincadeira, tá? Tá bom, Consuelo? Tá. Não estava como eu queria, não, mas tá bom. Consuelo, satisfatório a coroa de louro e a gente não pode botar coroa de louro, certo? Vamos lá. É isso aí, gente. Mas pelo menos as pequenas assombrações poderiam ir embora, né? Não, elas vão embora quando elas não sentirem alimentação. Enquanto elas estão percebendo, a gente não percebe que alimenta. A gente já alimenta sem sentir. Entendeu? Não estou dizendo que a gente é culpado de nada, mas a única pessoa que pode cortar o alimento da assombração é a gente, né? Se tem açúcar no chão, está vindo formiga, só se você varrer o açúcar que você vai melhorar a situação, passar um pano úmido. Enquanto você deixar o açúcar no chão, vai dar formiga, entendeu? Nós somos assim, é a imperfeição da gente. A gente está aqui conversando sobre isso e a nossa mente está bombando, quer dizer, a consciência e a mente, né, o cérebro e a mente ficam brigando o tempo todo, jogando a gente para lá e para cá. São inimigos que andam juntos, você já viu isso? Não conseguem se separar, né? E aí dá esse conflito aí. Testemunho? Não. Que eu estava lendo um livro que estava falando isso. Viu? Alguém mais quer falar alguma coisa? Já que falou em livro, a gente falou em livro, eu falei o capítulo 20. Tem uma passagem do irmão X no livro Foi o Culto do Lar hoje, que à tarde a Tereza sempre tem, que ela faz parte do grupo. Então, o título é Nos Limites do Céu, o livro Luz Acima, Humberto de Campos, irmão X, que trata dessas questões pessoais. Quando terminar, eu vou enviar para o grupo de estudo. Isso. Beleza. Bom, podemos, Afrânio? Podemos seguir? Bom, alguém mais quer falar? Se não quiser, podemos. Bom, então vamos lá. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Todos os casos de obsessão, tá, são muito sérios. Todos eles, tá? Ele está colocando aqui dois que seriam assim, na final de linha, né? Subjugação e possessão. Mas existe a fascinação,
Tá? Que também Não é, não é o nosso estudo de hoje, mas a fascinação também é também é pauleira também. Vamos lá. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Olha só. Isso aí que A quando gente eu acabou de falar isso. quando eu entrei na doutrina espírita, eu não entendia esses casos de possessão, de obsessão. Eu não compreendia. Por que Deus deixa? Cadê os bons espíritos? Cadê o doutor Bezerra? Cadê? Né? Mas eu também não tinha essa noção aí que está falando aí. Né? Sofre quem fez e não se melhorou. Porque se melhorar também, vai passar por alguns constrangimentos. Mas como se melhorou, vai receber o choque de uma forma mais light. Aí você vai, de repente, até conseguir aquilo que nós falamos há minutos atrás, né? Conquistar o tal obsessor, que é um amigo traído. Nós podíamos mudar até o nome, nada de obsessor, amigo traído. Não era amigo, confiou na gente. Quem não confia na gente, a gente não consegue trair. Ué. Só trai quem confia. Né? A gente, né? Infelizmente, quando alguém me traiu, alguém muito ligado a mim, muito chegado a mim. Mas isso faz parte. Aí vai falar aqui sobre o que Deus, por que Deus o permite aqui. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Não reconcilia-te com o teu adversário. Eu achei legal lá em cima, que passou o verso, né? E aqui, por haver faltado com a indulgência e a caridade. Olha, a gente quando, assim, nosso dia a dia, qualquer um de nós, encontra com pessoas, assim, que têm seus motivos, assim, de saúde, ou então mesmo motivo, assim, de mentais, né? E a gente não, assim, não compreende, não é indulgente com essas pessoas, quer que se forma uma opinião que amigo do trabalho, na escola, no nosso dia a dia, né, tem que pensar que nem nós, assim, não respeita as suas dificuldades. Né? Aí vem um tal do famoso bullying que a gente vê tanto falar hoje aí, né? Então é um total desrespeito à fraqueza do outro, à falta de indulgência. Olha só como há um comprometimento tão grande aí, né? A nossa falta de compreensão de que aquela pessoa só consegue ser aquilo, só consegue ser daquele jeito. E não é o nosso julgamento que vai minorar a pessoa ou majorar a pessoa. Ela só consegue ser aquilo. Vamos entender. Aquilo é o limite dela. Tá certo? Tá errado? Não sei, não sou eu que vou julgar, né? Mas é que a gente, né, tem logo que botar um julgamento na história. Mas, Elisa, não seria por isso também que os nossos cobradores continuam nos cobrando, porque nós também não sabemos perdoar. Quando eles olham para a gente, eles falam assim, por que eu vou perdoá-lo se ele não consegue perdoar uma coisa assim? Né? Sim, né? É exatamente por isso. A história do Máscara de Ferro que a Frônia acabou de contar. Não, eu estou falando, ele olha e vê assim, bom, esse cara não perdoa ninguém, né? Só vive julgando. Sim. Julgando, arruma confusão com tudo, se acha o ó do Borogodó, está sempre certo. Sim. Né? Por que eu, então, vou perdoá-lo? Né? Se eu tenho os meus motivos, né? Se ele acha que está certo e não perdoar fulano, eu tenho os meus motivos para não perdoá-lo e vou continuar a infernizá-lo.
né? Ele para de te infernizar quando ele sente que você está mudado. Quer dizer, não é nem de infernizar. Ele para de fazer a perseguição, que vamos mudar esse termo. Esse falar, né? Ele para de aquele intento que ele tem de estar junto com você para te perseguir, no momento que ele sente que não há necessidade daquela perseguição, porque você já não é mais Como aquele você era. cara que era antes. Você já mudou. A sua individualidade não é mais aquela a Consuelo que está hoje, não é mais aquela Consuelo que estava na época em que houve o problema. Então ele começa a perceber assim, não é mais aquilo já passou, né? É verdade, por aí mesmo. Porque nós, quando nós nos modificamos, nós levamos um monte de gente conosco. Tá? Isso aí é uma coisa que, por exemplo, esse espírito Alcine, que é Célia, 50 anos depois, é Alcine no Renúncia. Né? Ela, com o passar desses quase 2.000 anos aí, que deve ter tido outras encarnações, o grupo dela espiritual tem um livro de fofoca do Chico, que eu não me lembro se é Sementeira de Luz, é um livro que era do culto no lar na família Joviano, tá? Até da Wanda Joviano que lançou esse livro, junto com um outro médio aí. Eram os cultos do lar, né? As comunicações do Emmanuel que o Chico recebia, tal. E fala que a Alcine, nesses 2.000 anos, 1.500, 2.000 anos, cresceu tanto o grupo espiritual dela, que quanto mais ela crescia, mais gente passou a acompanhá-la, assim, digamos assim, por vários motivos, gratidão, porque também queria crescer, etc. Ou seja, ela foi se tornando, entre aspas, um anjo de guarda para um grupo enorme. Vamos supor que ela tinha 500 pessoas 50 anos depois, e no Renúncio já tinha 2.500, por exemplo. Assim, isso eu estou falando só para a gente ter uma didática de compreensão. Então, à medida que a pessoa muda, o grupo dela muda, tanto encarnado como desencarnado. Muda. E essa pessoa, esse espírito do mal, ou a pessoa maléfica e tal, que ela também vai se sentir influenciada de uma certa forma. Se ela não quiser mudar, ela vai embora. Não é que eu vou ficar aqui. Não tem mais alimento. Não tem mais um alimento psíquico. Né? Vou embora. É a formiga comendo açúcar. Comendo açúcar. Agora não. Se ela, peraí, se esse capeta aí mudou, porque eu também não posso. Virou santo. Eu também posso. E ele vai observar bem. Começa a modificação também. O livro Paulo Estevam. Cara chato, toda aula, 3 vezes por semana, fala desse livro. Todo mundo acha que a conversão de Paulo foi porque ele viu Jesus lá na entrada de Damasco, caiu do camelo, etc. Não. O Emmanuel coloca lá o que foi a conversão de Paulo. Ele em cima do camelo no sol quente, pensando por que aqueles cristãos pobres, miseráveis, né, sofrendo, eram tão felizes. Aí ele pensa, poxa, eu não posso falar que eles eram idiotas, que o Estevão é um cérebro acima do normal, uma inteligência fora de série. Entendeu? E depois ele lembra de Abigail. E Abigail, aquele anjo encarnado entre nós. Esse é o pensamento de Saulo, antes de tomar a queda do camelo e se converter. Ver Jesus e se converter. A conversão de Saulo, que era inteligente, partiu de 2 espíritos inteligentes, Abigail e Estevão. E eles conseguiram converter o Paulo. Não foi a queda de camelo, não. Senão eu ia arrumar um camelo agora e me jogar ali no meio da rua. Jesus! Olha, imaginem a cena. Se eu faço assim, eu também quero. Tá? Então, eu estou falando de espíritos encarnados. Vê que a cabeça do Saulo, não é que a cabeça foi feita, não. Ele era inteligente também demais, compreendeu a verdade. Compreendeu que ele estava errado. Né? Só que depois ele quebrou a cara algumas vezes, durante 8 anos ele quebrou a cara, que ele queria usar o modo Saulo de ser como Paulo, não dá certo. Ele quebrou a cara várias vezes até se acertar como Paulo.
Então, é a mesma coisa. A gente pode olhar isso no plano encarnado e desencarnado, inimigos encarnados e inimigos desencarnados. Um leva o outro. Tá? E graças a Deus. Isso aí é do ser humano, né? O raciocínio. É raciocinada. Alguém mais quer um Consuelo? Mais alguma coisa? Não, por mim tudo bem. Deixa eu só colocar o que foi. Eu estava aqui raciocinando, quando eu recebi pelo Zap aí, o estudo de hoje, a reconciliação com o adversário. Aí eu fui no Livro dos Espíritos, Expiação e Arrependimento, na questão 1000. Lá que trata das questões da gente, se nessa vida nós podemos ir reparando as nossas faltas. Aí ele traz aí nos chama a atenção, né? Que diz sim, mas reparando-as, não creia em resgatando mediante algumas privações puras, assim, pueris, que ele fala, né? Pura. Muitos de nós temos uma ideiazinha assim, meio míope com relação a essa versação, né? O jejum, por exemplo, aquele jejum material que estamos falando, algumas privações pueris, um exemplo, né? Só para enriquecer, eu citei, né, para enriquecer, para chamar a nossa atenção também, para a gente ler, porque é muita informação, a gente tem que ler. Por exemplo, a Elisa, ela fez a colocação de uma maneira tão simples, e a gente, às vezes, né, eu já li essa passagem dela, você quer tirar o formigueiro, tira açúcar. Nós alimentamos o pessoal. Ela comentando, quer dizer, se a criatura, quando melhora o seu padrão de pensamento vibratório, né, a sua sintonia vai se estabelecer para outro ramo. Você não vai abrir brecha para que essas criaturas sofredoras, né, espíritos infelizes, como disse a assombração, não vai conseguir encaixar, né? Podem tentar. A ideia vem, mas você mantém seu pensamento. E, portanto, você conseguiu desassociar aquela associação que é uma afinidade mais aguda, vai se diluindo. E a gente consegue. Aquele, claro, que empreende esforços, né? Aí consegue. Jorge, eu não quis, veja bem, analisar o que a Elisa falou, porque ela falou da formigueira comendo açúcar. Você já viu algum formigueiro com 10 formigas, 20 formigas? Tem um monte, né? São milhões, então. É um simbolismo das nossas imperfeições. Mas às vezes não é a gente que vira o açúcar, não, Afrânio. Às vezes são os outros. Aí você vai lavar e vem o outro o açúcar. E as nossas formigueiras internas... A culpa não é dos outros. Tá não, certo. não, você está certo. Você já falou isso e eu sempre dou razão. A gente sempre aponta para o outro. A culpa é sempre nossa, com certeza. Você está certíssimo. Bom, vamos acabar esse parágrafo para a gente continuar no... Tinha uma paginazinha para ler, mas a gente lê na outra semana. Já são 8h29. Então, vamos acabar esse parágrafozinho? Faltam só 6 ou 7 linhas. Por essa forma de inimigo encarniçado, neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Olha aí. Aquele que perdoa está livre do processo. Está livre. Tá? Por isso que, né, Deus é a lei é essa. Nós não estamos mais presos àquele processo. Nós já nos desgarramos daquilo ali. Tá? Vamos lá. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não sairei de lá da prisão enquanto não houver despago até o último centavo. Isto é,
enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Meu medo é esse último centavo ser alguns milhões. Né? No nosso caso, é muito dinheiro. Aí já viu, né? Fica meio complicado. Em dólares ainda por cima, né, Fran? Pois tem lá aqueles milhões de dólares para a gente, né? Então é isso aí, gente. Nós acabamos, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse último parágrafo, né? Afana, no livro Vinha de Luz, Emmanuel faz um alerta com relação à leitura equivocada das Escrituras, né? Feita muitas vezes de modo negligente e superficial. Ele diz o seguinte: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus cumprindo a divina vontade. Então, tem muitos que leem o Evangelho para esgrimar, né? Porque o Evangelho diz isso, o Evangelho diz aquilo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz isso e diz aquilo. Quando, na realidade, você lê e estuda o Evangelho cumprindo a divina bondade, né? Sim. Essa dele no Vinha de Luz é importante. Fala ou não falo? Quando nós fomos escolher o Evangelho de Mateus para estudar, o pessoal não queria de jeito nenhum. Não, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falo, gente, mas do Evangelho de Mateus saiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E houve dissidência dentro do grupo por causa disso. Né? Quer dizer, são coisas que está aí o que o Emmanuel fala aí. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma compilação de alguns ensinamentos que Kardec retirou dos 4 evangelhos, né? E do Atos, do Apóstolo, alguma coisa do Antigo Testamento, né? As coisas bem importantes, pontos fundamentais para a gente ter uma base. Mas daí também é para a gente crescer, não ficar só preso nele, não. Tá? Hoje nós estamos vendo uma turma aí dando um banho aí nas escrituras, antigas escrituras aí no Antigo Testamento. O Haroldo Dutra, a Flávia Chagas, a Luísa Elias, Marta Antunes, o Saulo aí, esse Saulo aí da FEB, que eu esqueci. Peraí, está aqui o sobrenome dele, não está aqui não. Saulo, não sei o que, todo dia tem programa. Saulo César Ribeiro da Silva, todo dia tem programas da FEB. Quer dizer, tem tanta gente aí. Ele faz um comentário na Reformador sobre o Evangelho de Emmanuel. Exato. Então, ele comenta esses livrinhos aí que o senhor leu agora, né? E aí ele comenta tudo, o Antigo Testamento, Novo, Atos dos Apóstolos. Quer dizer, é um campo enorme, novo até para a gente. Os mais antigos que aprenderam isso, não, tudo bem, mas para mim é um campo enorme, novo. Nós temos muita coisa para tirar desse campo aí, muita mesmo. E estava lá parado. Eu acho que estava lá e a gente mesmo, que já leu o Evangelho segundo o Espiritismo há muitos anos, há 20 e tantos anos, a cada vez que a gente lê, a gente entende alguma coisa que a gente não tinha entendido. Né? As coisas vão fluindo assim, bem naturalmente. Esse aqui vai ficar para a semana que vem, né? É o Pão Nosso, é o item 120, né? Lição vai ficar para a conversa da semana que vem. A gente abre a semana que vem com esse estudo aí, que já vai passar para outro assunto logo a seguir. Tá. Tá bem. Então, gente, uma boa noite para todos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão vamos fazer a nossa prece. Ninguém fala nada? Então, beleza? Tá? Bom, queridos amigos do grupo de estudo, queridos amigos, espíritos, companheiros que estão ao nosso lado todas as segundas-feiras no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos intuindo, nos auxiliando, nos influenciando para refletirmos sobre cada uma das palavras que forem lidas, pensarmos bastante, concluirmos durante toda esta semana. Temos bastante tempo para reflexão. São ensinamentos importantes que podem mudar a nossa conduta quando nós refletimos sobre eles. Vejamos que não vamos mudar em um dia, mas precisamos construir cada dia um pedacinho dessa mudança.
Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. Vamos agradecer pela oportunidade de gravarmos esse estudo para as pessoas que não puderam estar conosco presentes neste momento. E vamos agradecer esta união que nós fizemos, porque isto gerou uma vibração que vai alcançar a todos que estão necessitando por motivos de saúde, por motivos de necessidades físicas, espirituais e emocionais. Todos os irmãos que estão nos nossos corações, nas nossas mentes, e tantos outros que nós não conhecemos, mas que estão necessitando de assistência neste momento. Vamos agradecer pela alegria que temos de poder estudar, pela alegria que temos de poder dizer, hoje aprendi mais alguma coisinha. E vamos estar novamente aqui na quarta-feira para estudar o Livro dos Espíritos, cheio de informações, cheio de coisas novas que nós precisamos conhecer, aprender, refletir e assimilar. Graças a Deus por esta noite, graças a Deus por estarmos juntos, graças a Deus pela doutrina espírita. Que a paz se faça hoje e sempre para todos vocês, todos os seus queridos e amados, todas as criaturas, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja, senhor. Graças a Deus. Carol, Graças a Deus. Pode desligar, tá, Carol? É isso aí, gente. Até quarta-feira.